E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, certo? E o assunto de hoje, gente, iremos abordar assim, um assunto bem natural, certo? Eu não pensei antes de falar isso, eu disse que eu vou gravar um vídeo essa semana, certo? E vou abrir um pouco do meu coração, falar um pouco do que eu passei, né? Um pouco das minhas escolhas, para ser algo bem natural, certo? E eu não vou ensaiar, não vou pensar o que eu. Enfim, né? Eu vou ser bem natural, vou me abrir pela primeira vez. Talvez eu fale coisas aqui que eu nunca falei assim, nunca nem para amigos próximos, certo? Eu vou falar, me abrir um pouco com vocês, certo? Como foi que eu me descobri homossexual, né? Então, gente, assim, nunca falei isso pra ninguém, certo? Mas assim, desde criança, quando eu era muito pequeno, morava no interior, é, eu já senti umas coisas diferentes, certo? Eu não entendi o que era, por que que eu sentia aquilo, né? Não notem que passam motos por aqui, uns barulhozinhos por aqui, eu não vou ficar editando muito vídeo. Senti umas coisas estranhas, sim, quando criança. Eu nunca confessei isso pra ninguém, mas quando eu era muito pequeno, eu ganhei um boneco do Batman na época. E assim, eu ficava olhando assim pro boneco do Batman, eu ficava imaginando. Eu sou assim, esse boneco é assim. Ficava imaginando assim, né? Uma possibilidade. Tipo, será que é possível eu, criança, gostar de tanto assim de um boneco, sendo que ele é do mesmo sexo que eu, sendo que eu nem tinha maturidade naquela época, muito criança, né? Não entendia muito das coisas. Após ganhar esse boneco, tudo bem, foi só um pensamento assim da minha cabeça, muito breve, né? Daquela época eu era muito criança. E o tempo foi passando, eu fui crescendo, né? Fui crescendo cada vez mais e foi tudo aquela coisa de criança. Você vai brincando, fazendo novas amizades, enfim, né? De uma casa de uma pessoa do outro, brincando e nunca assim me descobri, nossa, eu sou isso, eu gosto disso por conta disso. Não, foi coisas que foram acontecendo ao longo da minha infância, quase que assim, não poderia entender ou perceber, são pequenas coisas que já vêm, assim, né? É aquela velha coisa, não é algo que alguém me ensinou, não foi coisa, a falta de educação, a ausência de algo na minha vida, não foi. A minha transição como homossexual, como gay, foi totalmente natural, porque um menino muito pequeno, não tinha experiência com nada, não tinha ensinamento de nada, porque eu sou, assim, eu tenho 26 anos, mas eu lembro muito bem toda a educação que eu recebi quando criança, tudo que, assim, eu fui aprendendo ao longo dos tempos, eu fui colocando na minha cabeça, hoje eu tenho lembranças de quase toda a minha infância, e eu sei que nunca ninguém faltou com educação, ou sofreu nenhum assédio, essas coisas, não lembro nada disso quando criança. Eu fui crescendo um pouco mais e tive uma convivência quase que toda a minha infância com as minhas primas, certo? Como assim? As minhas primas, elas assim, eu morava do lado da casa da minha tia, certo? Então ela tinha minhas primas, né? Principalmente a minha prima, a mais nova, né? Que era a que mais brincava na época. A gente brincava de boneca, a gente brincava de tudo que a gente encontrasse, né? Principalmente de boneca. Inclusive, quando a gente brincava de boneca, eu fazia muito o cabelo dessas bonecas. Eu sei que não tem nada a ver com isso, mas eu brincava, era criança, eu entendia que aquilo era legal pra mim e todo dia a gente brincava daquilo. Certo? E nem por isso eu me tornei mais ou menos. Foi uma coisa ao longo do percurso que eu fui aprendendo, entendendo, certo? E hoje eu sou dono do meu próprio salão de beleza, por quê? Por conta de um pequeno ensinamento quando criança sobre mexer com cabelo de boneca, né? E foi por conta disso. Aí o tempo foi passando um pouco mais, né? Assim, nunca ninguém chegava pra mim, nossa, eu tenho falava pra minha mãe, nunca o seu filho é isso, o seu filho é aquilo, o seu filho gosta disso. Nunca ninguém questionou isso, até porque eu nunca dei pinta, né? Eu nunca fui uma pessoa assim assumida desde aquela época de criança, né? Eu sempre fui na minha. Eu sentia pequenas coisinhas, mas nunca era aquela coisa, eu gosto desse menino do colégio. Eu gosto desse menino que tá passando na rua. Nunca senti essas pintas, essas coisas, né? E quem sentiu, quem sente ou quem vai sentir, eu super respeito, certo? É uma coisa super natural de quem tá passando pela transição de homossexual. Uma outra coisa que eu até pensei várias vezes antes de gravar, né? Tava pensando assim, será que eu falo sobre esse assunto e tal? Porque, assim, não é nada demais, certo? Mas é uma coisa que são pequenas coisinhas de descobertas que a gente vai. É, quando a minha transição de homossexual de gay, né? Foi isso. Eu ia, né, pra locadores, assim, jogar videogames, né, aqui na minha cidade. Isso foi depois da minha infância, né? De tanto morar de um lugar para o outro, eu vim morar nessa cidade que eu tô hoje, né? E assim, eu comecei a sair, né? Eu sempre tive a ausência do meu pai, né? Meu pai sempre foi um pai
pai ausente, né? E a minha mãe foi mãe solteira a vida toda, né? A minha mãe entrava em relacionamentos, porém não dava certo, né? E a gente ia embora de uma cidade para outra. Tocar a vida, né? Novos recomeços. Foi assim ao longo de toda a minha vida. De toda a minha jovem, criança, até a parte adolescente e um pouco mais adulto. Só que hoje em dia tá tudo ok, certo? Aí assim, gente, eu ia pra locadora, certo? E assim, mexia no computador, jogava jogos de Pokémon na época. E até que um dia eu vi uma propaganda muito assim, aquelas propagandas de vírus, sabe? Hoje, quando eu vejo, eu já saio. Mas naquela época, quando muito criança, muito curioso, né? Muito jovem, eu vi aquela propaganda indecente, né? No computador. E comecei, cada dia mais que eu ia para aquela locadora, eu entrava naquele mesmo site. Aí eu era aquela coisa tão fissurada que eu já sabia até o nome do site, né? Que eu também levava um cabinho USB com um celular muito antigo daquela época, não sei se era um Nokia, eu não lembro ao certo que celular era aquele daquela época. Aí eu ia, né, pra aquela locadora e às vezes eu sempre jogava videogame. Porém, com uma certa frequência eu comecei mais a ir pros computador. E naquela época eu tinha em média uns 14 anos, tinha feito amigos com diversas pessoas daquela locadora, então tinha amigos demais ali, né? E assim, quando eu tava com aqueles pensamentos daquela minha transição, eu ia pro computador, assistia vídeo, pornografia. E assim, ficava aquele pensamento, nossa, não sei o que, nunca nem tinha tido ejaculado, né, naquela época, como muito criança, não sabia nem o que era isso direito. Apesar de 14 anos, eu só fui sair da puberdade, não sei se essa é a palavra certa, assim, começar mais a amadurecer após os 16, 17, conforme o tempo foi passando. Que eu fui amadurecendo um pouco mais, tentando entender um pouco mais sobre a minha vida, né? Como sexual, né? Fui me descobrindo no meu corpo sexualmente. Nunca passou pela minha cabeça, nossa, eu vou ficar amigo dessa pessoa por interesse sexual. Olha, eu sou uma pessoa assim, gente, hoje em dia, 2022, né, com 26 anos, se vocês pegarem o meu celular, vocês não vão encontrar nem sequer um amigo. Tenho colegas, assim, por exemplo, pessoas que trabalham com cabelo, na mesma profissão que eu, a gente troca dicas, às vezes a gente vai pra casa um do outro, mas não é aquela amizade assim, nossa, amigo, oi, bom dia, amigo. Não tenho mais isso. Com 26 anos, não tenho mais isso. E eu nem tive ao longo dessa caminhada. Eu tive muitas amizades, foi amizades fracassadas, muito falsas. Que eu fui falso e as pessoas foram falsas comigo. E né, cada pessoa tem a versão da gente que merece, certo? E assim, quando criança eu tive muitos amigos, né, héteros. E assim, aqueles amigos foram muito importantes pro meu descobrimento, né? Para me conhecer mais assim sobre mim, porque a gente saía pra praça, ia pra uma praia juntos, né? Os amigos compravam um vinho. E aquela parte mais de rock, né? Quando a gente é adolescente, aquela parte mais de rock, né? Foi muito interessante e importante aquela fase da minha vida. E assim, eu tenho marcado até hoje muitas lembranças daqueles meus amigos daquela época, certo? Mais em parte sexualmente da minha transição. Nunca dividi isso com eles, assim como eles só foram descobrir, talvez, depois de 2016, 17, enfim, depois de um tempo acho que eles foram descobrindo conforme meus relacionamentos foram evoluindo. Mas naquela época até então não, certo? Aí eu ia pra locadora e ficava fissurado naqueles dias, às vezes baixava os vídeos, né, passava pro meu celular, aquela transição, né? Até que um dia eu tive uma grande paixão, foi mesmo essa locadora, me apaixonei de verdade por uma pessoa que também frequentava essa locadora, um menino, né, que eu não vou citar nomes, né, porque já mora na mesma cidade da pessoa, enfim. Esse menino, ele não gostava dessas coisas, e eu também era muito jovem, muito imaturo, aquela parte de tô me descobrindo quem eu sou. E também foi um amor incorrespondido, né? Foi um amor incorrespondido e ficou pra lá mesmo. Foi só apenas um pensamento assim de alguns meses, aquela transição, nossa, o que é que eu tô sentindo pelaquela pessoa? Eu tô no mesmo lugar que ele. E isso aos 15, 16 anos eu fui sentindo isso. Então, assim, a minha primeira experiência sexual foi com uma pessoa, pode dizer assim, nunca tinha visto essa pessoa antes, né? Foi, assim, um encontro, assim, quer saber, eu vou experimentar, certo? Eu nunca tinha tido até então, até que foi, assim, bem estranho, né? Aquela sensação de você estar corpo a corpo com outra pessoa, certo? Aí, quando eu cheguei em casa, eu fiquei querendo, assim, o meu pensamento, depois daquela primeira experiência, foi, eu vou tomar banho, e quanto mais eu me banhava, não saía aquela coisa de mim, sabe? Eu me senti sujo,
depois daquela experiência, não porque foi desagradável, a pessoa foi ignorante comigo, não, foi super de boa, mas aquele meu pensamento me julgando, né? Por que eu tô fazendo isso, né? Enfim. Até porque foi a primeira vez que eu senti algo e fiz aquilo, né? Não gostava da pessoa assim, com outros sentidos, foi uma experiência qualquer. Uma primeira experiência qualquer e única. Eu fiquei realmente com muita ansiedade em relação ao que eu estava passando já. Desde 2011, a minha mãe estava sofrendo com violência doméstica, eu estava com aquela ansiedade. Eu saía com meus amigos, né, meus realmente amigos que eu saía, me divertia, os amigos héteros, ou eu simplesmente ficava em casa vendo a minha mãe apanhar do homem, né, do agressão doméstica. Mas mesmo assim eu saía porque eu queria me divertir com meus amigos. Porém, quando eu chegava em casa, eu sabia que a minha mãe tinha apanhado daquele homem, né? E foi assim por alguns meses e anos, né? Essa situação. Me afastei dos meus amigos, porque eu fui acordando de madrugada, aquela ansiedade, toda aquela confusão. Mas eu acredito que isso não tem a ver com a minha transição. Isso foi uma coisa que afetou muito o meu psicológico, né? Eu acho que tenho até que fazer terapia, algumas coisas em relação a isso. Depois eu conto pra vocês mais em específico sobre esse assunto. Nessa época que eu mudei de cidade, dessa cidade, eu já morava 11 anos, né? Mas nesses 11 anos eu mudei pro interior, passei 7 meses no interior. Nesse interior que eu fui morar com a minha mãe, na casa muito pequena, que a gente morava de alugar a vida toda, a gente comprou uma casa muito pequena no interior. E após isso, eu fiquei 7 meses, certo? Sem internet, só utilizando dados móveis, né? Muito difícil, aquela coisa. Eu fiz amizade com um grupo lá de Minas Gerais, tinha diversidade, várias pessoas de vários gostos, né? E eu tive um pequeno relacionamento, assim, aquele relacionamento só de conversar todos os dias com uma outra pessoa. Pronto, eu tive um relacionamento homossexual, porém só por mensagens. Não trocava fotos íntimas, só conversando, carinho, demonstração de carinho. Certo? E continuou isso por 7 meses, mas quando eu voltei pra cidade, eu fui saindo com meus amigos novamente, os héteros, né? Os amigos que, assim, que não tem a mesma preferência que eu, certo? Sexualmente, né? Eles são héteros, gostam de mulher, e eu, naquela transição, não sentia nada assim por mulher. Apesar de, sim, já ter entrado em relacionamentos com mulheres, né? Já tive relações sexuais com mulheres, né? Enfim, quando eu saí com esses meus amigos, eles ficavam com as meninas, eu ficava com outras. Eu sempre tive a minha vida assim naquela época, certo? Né? Em 2015 eu sofri um acidente em carnaval, em fevereiro, carnaval, se eu não me engano. E com isso eu fiquei muito assim, traumatizado. Nossa, estragou um pouquinho o meu rosto. Tem uma cicatriz, nossa, estragou um pouquinho meu rosto. Minhas pernas ficaram tudo descascadas de arranhão, escoriações, né? Eu frequentava casa de amigos, que eu já tinha relações sexuais com eles. Porém, às vezes se tornava até amizades, né? Porque eu sou uma pessoa assim, gente. Se eu investir um pouco de papo, conversa, diálogo e investir um pouquinho nela, certo? Eu não sou uma pessoa que eu chegar com uma pessoa bufo. Não sou esse tipo de pessoa. Eu, ao longo do tempo, tava naquela questão de descobrir como era que eu me sentia. E foi depois disso que eu comecei a descobrir que é demissexual. Descobri há pouco tempo, né? E realmente faz todo sentido, eu sou demissexual. Não consigo ter relações sexuais com pessoas assim. Mandou mensagem pra mim, já vou e já fiquei. Não, eu tenho que sentir alguma coisa por aquela pessoa, nem que seja passageira, certo? Não tô falando de relacionamento, mas um sentimento um pouco maior, muito próximo, certo? Em 2015 eu entrei num relacionamento, né, de 2 anos, né? Naquele relacionamento foi o primeiro que eu entrei, né? Foi o mais doloroso também, aquela transição de você se apaixonar loucamente por uma pessoa, né? Foi um relacionamento homossexual, né? Uma pessoa de outra cidade que veio pra minha cidade, pra gente se conhecer, né? E assim, eu tava naquela fase muito egoísta, rejeitava as mensagens das pessoas, as pessoas mandavam mensagem para mim, eu recusava, não queria conversa, papo. E quando ele mandou pra mim, eu recusei, porém, muito próximo assim de abril de 2015, eu acabei que respondendo ele. Num dia de chuva, né, aquela carência, todo de frio, né? Eu respondi a mensagem dele. Após a gente entrou no relacionamento, aí foi se conhecendo, a gente se gostou, né? Viajamos juntos, fizemos vários planos juntos. E ele me ajudou muito numa coisa muito importante que eu tirei, que acredito que nessa transição como homossexual me ajudou muito essa minha experiência com esse rapaz que eu namorei, né? Eu era muito imaturo, né? Hoje eu acho que tem um pouco mais de algumas palavras certas pra dizer nas horas certas, porém naquela época eu era uma pessoa muito mais imatura, não sabia olhar nas pessoas, conversar direito com as pessoas, era muito imaturo mesmo. Ficava só assim, ó. As pessoas conversando e eu olhando pra baixo.
Hoje ainda é um pouco assim, porém eu também sei me expressar um pouquinho mais, né? Melhorei bastante ao longo desses anos. E entrei no relacionamento, né? E depois que eu entrei nesse relacionamento, a minha transição chegou ao fim. Por quê? Era uma transição de menino que estava se conhecendo, né, com seu corpo, com suas preferências de homossexual. E naquele tempo, assim, a minha família, como foi a reação da minha família? Eu sempre morei só com a minha mãe. Quando a minha mãe viu que eu estava morando com outro rapaz na mesma casa, ela simplesmente aceitou, né? Ela sabia que ela não sabia qual era o motivo, a intenção daquela pessoa morar na mesma casa que eu. A gente sempre conversava, não, ele tá na minha casa porque a gente vai arrumar um emprego não sei aonde. Eu já sou adolescente, já tenho quase 19 anos, né? Tenho 19 anos, nunca trabalhei, ele tá me ajudando muito, ele é muito inteligente, já trabalhou em tais lugares, né? Isso me ajudou bastante a aceitação, né? Por exemplo, se eu entrasse uma pessoa desconhecida na minha casa e essa fulana aí não trabalha, não sei o que, a minha mãe talvez nem teria levado tanto em consideração assim. Porém, como a minha mãe viu que ele era uma pessoa direita, trabalhava, né? A minha mãe acabou que ficou mais tranquila em relação a isso. E assim, nesse mesmo relacionamento, eu sofri traições, mentiras, aprendi diversas coisas, porém serviu bastante. Porque aprendi a me conhecer mais como um profissional, ele tinha bastante conhecimentos, experiências com trabalhos e vendas, né? E assim, com isso, ele me deu total assim, aprendizado com isso, certo? E já até me falaram isso, você sempre tira algo bom de um relacionamento, né? Independente do final ele esteja, né? Ou saia, você sempre leva algo no final dessa experiência que você tem. E com isso, de início, meus irmãos, assim, eles ficaram até sem entender. A minha irmã entendeu de boa, né, com um pouquinho de tempo, porém o meu irmão, ele não queria aceitar de início, né, ficou aquele pensamento assim, ele gosta disso, não sei o que, ficava até levando na brincadeira, né. Será que isso é verdade mesmo, não sei o que. Porém, com o tempo, até que ficou de boa, conforme foi conversando, se conformando e ficou de boa. Mas também nunca chegava a dizer as coisas comigo, né? Ficava aquele pensamento, aquele afastamento natural. Até porque sempre morei só com a minha mãe, né? Ele morava já em outra cidade com o pai dele, que é parte de pai. O meu pai faleceu em 2012. Né? Por isso eu sempre tive a ausência dele depois de jovem, né? De adolescente. Mas também quando criança eu tive bastante a ausência do meu pai. Porque ele viajava, ficava da cidade para outra, namorava demais, traía a minha mãe, diversas traições, e a minha mãe acabou que não vou ficar com ele não, né? Eu vou ficar solteira mesmo, porque homem realmente não tem futuro pra mulher, porque trai muito. Minha mãe ficou mãe solteira por muitos anos por conta disso. Em relação a isso, eu fiquei totalmente decidido, né? Tava gostando demais daquela pessoa e com isso, a minha mãe uma vez a pessoa chegou pra... quem é esse rapaz que mora com vocês e tal? A minha mãe mesmo falou assim, é o namorado do meu filho. E após aquilo, pronto, fechou tudo, não tinha mais conversa, o que falar e o que inventar, certo? A minha mãe tava super de boa, né? Ela sempre, posso dizer, sempre foi super compreensiva, né? Pelo sofrimento que a gente passou desde toda a nossa caminhada, né? Foi um sofrimento muito grande de uma cidade para outra, aluguel, enfim, muitas coisas. E quando ela viu que eu tava com a ausência do meu pai, né? Só morava com ela, trouxe uma pessoa pra dentro de casa, ela aceitou super de boa, né? E durou 2 anos esse relacionamento, certo? Depois entrei em outros, porém a minha transição se encerrou aí. Me descobri que gostava disso foi em 2015, certo? Depois de uma caminhada assim, pouco... Não tive assim amigos de, vira aqui isso, que você vai gostar disso. Não, foi sozinho, certo? Ao longo da caminhada foi só isso. Mas sim, entrei em relacionamentos com mulheres, né? Não tenho um nojo de mulheres, porque delas viemos, né? A gente nasce de um homem e de uma mulher, então a gente não deve ter nojo de uma mulher, porque a nossa mãe é uma mulher. E foi isso sobre a minha transição, né? Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, deixa sua opinião aqui também, né? Sugestões de vídeo sobre mais essa proposta.